Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Casal dos Condomínios, mais um episódio do nosso podcast. Fazer um merchanzinho aqui, senão, né, você já sabe. Aqui é patrocínio exclusivo da C&P Bank, é o banco digital dos condomínios com produtos financeiros. Se quiser saber mais, entra lá na página da C&P. Mandar abraço para os meus sócios. Você acredita que eles me cobraram um abraço? Mas tem que falar, tem que cobrar mesmo. Um abraço para todos eles. Amo vocês. Você não vai falar o nome que ele tem medo de esquecer. Não, é muito nome, mas amo vocês todos. E, gente, aqui a gente tem um prazerzaço de receber aqui dois conterrâneos nossos, pessoas queridíssimas do mercado condominial. Cara, ajudaram muito a gente em vários momentos aí, foram parceiraços. É recíproco. E foi muito legal conseguir trazê-los aqui, que a gente está fazendo episódio aqui em Alphaville. E, pô, prazer demais te receber o Jean, receber a Karina. E eu posso até apresentar, mas a gente sempre vai esquecer alguma coisa. O Jean é o cara, Karina junto com o Jean. Então, se apresenta aí e vamos começar. Ladies first. Isso. Obrigado vocês pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, eu caí nesse meio aí, nesse mercado meio que de paraquedas, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, ainda atuo na minha área, mas assim, é um mercado muito encantador, né? Para quem entra e começa, e aí você vai se aprofundando e vai se encantando cada vez mais, né? E sempre eu estou procurando agregar informações e me especializar mais nos assuntos, até porque, né, eu convivo diariamente aqui com um rapaz que é apaixonado, né, por esse mercado. E é isso aí. E que legal que é, né? A gente vê um mercado de condomínio ser muito família, né, amor? Muito. A família atuando de fato. E de família para família, né? A gente acaba, com o nosso serviço, servindo a família. Exatamente. E aí, Jean, manda aí. Se apresente. É isso, vamos lá. Bom, sou o Jean. Nunca imaginei também estar nesse tipo de mercado. E eu acho que tudo começou bem lá atrás, sabe? A questão de empreendedorismo, seja o que for, ele começou bem lá atrás, com a minha mãe. A gente começa a entender, até emociona um pouquinho, mas a gente começa a entender porque o que aconteceu? Dentro da minha casa, minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Então, assim, ela teve que ser uma baita de uma empreendedora. Sim. Porque ela trabalhava e ela tinha que trabalhar o dia todo, então até os 5 anos, até ela casar novamente, meu pai era de certa forma presente, mas foi debaixo dela mesmo que o negócio que aconteceu. E assim, como eu era muito pequeno, eu não tinha muita noção. Tive uma grata felicidade na vida acho que eu fui abençoado, vamos dizer assim, que tive um segundo pai, que foi meu padrasto. Minha mãe casou com ele, o Claudião, quando eu tinha 5 anos de idade. E acho que vale a pena falar isso, mas assim, por isso que eu falo que começou lá atrás. Porque os dois, eu via isso nos dois, que a gente entender que a casa da gente também é uma empresa, quase que uma empresa, isso. Não é? Porque a gente tem problemas, a gente tem financeiro para cuidar, a gente tem os desafios, a gente tem os vizinhos do mesmo jeito, a gente tem, é quase que um condomínio o negócio. A gente brinca que a gente tem lá o condomínio antissocial, né? Exatamente. Que é o nosso que já está quase sendo expulso. Já tem 19 anos, já está quase... Exatamente. Então aí o que foi mais legal disso, tá? E aí acho que talvez eu nunca falei isso para eles, mas eles sabem disso, mas vale a pena registrar. Aliás, dia 12 de agosto, aniversário da minha mãe, então, beijão, maninha. Já deixo os parabéns pra sogra aí. E aí, assim, a grata surpresa que eu tive, meu pai foi presente também, e eles foram muito, assim, eu vejo que hoje eu consigo entender o quanto eles foram éticos, a questão moral. Eles nunca minha mãe falou mal do meu pai para mim, para que eu tivesse qualquer coisa nesse sentido. Meu padrasto abria a porta da casa para receber, falou: não vai receber lá embaixo, você vai vir ver seu filho aqui dentro de casa, ele é seu filho. Sim. Então, assim, a gente começa a ver valores e isso vai entrando dentro da gente. Então, Exato. por isso que eu acho que começa lá atrás. Sim. Né? E na simplicidade.
na simplicidade, na humildade. Então, se eu for falar de quem que eu posso me espelhar logo de cara, são nessas duas pessoas. Primeiro, acho que eu tenho 3 para 4 pessoas, tá? Sim. A primeira delas foi meu avô, pai do meu pai, que era totalmente contrário dele. Que era um engenheiro químico formidável, uma pessoa... Eu lembro dele me pôr no colinho para ensinar, antes mesmo de eu aprender no colégio, fazer número, não sei o que lá. Então, cativava demais. Eu sempre fui fã número 1, tanto que o nosso filho, uma das coisas, ela concordou até por ser bonito o nome, ele chama Rafael. Então, também era na homenagem ao meu avô. Eu era fã número 1. Depois, minha mãe, que a gente vai saber as coisinhas depois, né? Sim. E ela chegou a deixar de comer para me dar comida. Só que a gente só vai saber depois disso. Então, isso deixa a gente bem... E o Claudião, meu padrasto, um cara que ele tem uma formação da vida. Ele sempre foi representante comercial, vendedor, mas assim... Não é o cara mais lindo do mundo, mas é um cara que cativa. Que legal. E aí onde chega, onde a gente aprende as coisas, que a gente começa a entender que o que vale são as pessoas. Então ele sempre mostrou que assim, ele é o tipo do cara que ele cativa. Onde ele vai, então assim, ele não era o cara mais qualificado em currículo, de formação, mas era sempre quase que o número 1 em tudo, porque ele tinha um carisma, um profissional, e foi o primeiro cara que me deu oportunidade na vida. Porque, falando agora da questão profissional, estou estendendo, hein, pelo amor de Deus, tranquilo. mas acho que era muito importante deixar isso. Claro. E até uma homenagem para eles. E aí, eu com 14, 15 anos, para 15 anos, ele era representante comercial da Farma Ervas, lá em Ribeirão Preto. Vocês conhecem Ribeirão, bem? Né? Conheço bem. E aí ele pegou e falou assim, ele via que eu ficava perguntando, eu queria entender o que era aquele bloco de nota na época do carbono, e já disse minha idade agora dando. Eu lembro disso, pior que eu lembro também, viu, gente? Eu não lembro, Eu não sei nem o que você lembra? Não é da nossa A gente geração. lembra O que é disso. isso? Nós somos... Explica o que é. Bloquinho com carbono no meio, putz. E tirava pedido por telefone, fax, né? Lembra que a gente até brincou do fax? E aí, o que ele fez? Ele falou assim, vamos comigo, eu não tenho condição de te pagar muito, mas eu vou te fazer um negócio para você ser tipo o meu promotor. Quando eu for tirar pedido em algum lugar, você vai ali na prateleira e dá, que na época tinha isso, da pessoa ir na prateleira lá da drogaria, da perfumaria, porque era o que tinha, e você consertar ali, colocar bonitinho, porque as pessoas vão mexendo, você pegar os seus produtos e deixar ele tudo alinhadinho, né? Primeira coisa que eu fiz foi pegar escondido um espanadorzinho da minha mãe. E aí comecei, entre aspas, ir com ele. Ele, não sei porquê, mas acho que hoje eu até, talvez entenda, ele muito rápido me soltou. Ele falou, você vai indo, não precisa ir comigo, você vai para outro lugar. E eu comecei a ir nos lugares. E aí eu acho que isso foi uma coisa natural que veio, por isso que veio de dentro de casa, da gente não ter que... É aquele negócio, não, eu tenho meu trabalho, é pegar isso aqui e colocar de lado. Eu ia lá e colocava de lado. Mas o que eu fazia e o que eu entendia? Do que adianta eu arrumar esses produtos aqui se os do lado estão bagunçados, aquela prateleira ficou feia. Embora não era da marca que era do coisa, eu deixava tudo alinhadinho, a prateleira inteira. Então agora eu entendi de onde veio seu O toque. o seu toque, viu? Foi da organização das prateleiras. Começou na organização Começou de aí. shampoo, de condicionador, Mas, de na não sei o verdade, quê. eu falo um pouco mais. Isso é uma questão de visão, né? Hoje, a gente que empreende, a gente sabe a dificuldade que é encontrar um colaborador, um sócio que seja, tá? Vou até elevar a régua aí, que faça mais do que Exatamente. exigido. As pessoas fazem o que se dele. pede, pronto. E E olha não é lá, assim. né? E faz assim, faz o que tem que Se fazer. fizer o que pede, já tá bom, né? O pior é que Mas eu tenho, a Mas maioria esse- não faz nem... As grandes... Agora, esse além de olhar para o É. lado, olhar para... Gente, não Não, e a existe. gente consegue entender que as pessoas que se destacam e colocam vocês nesse pacote de pessoas de destaque, que eu lembro bem quando o Jean começou lá, quando a gente se conheceu, ele estava... Acho que você não estava tão no comecinho, mas você estava Não, ali no mas- meio, né? O condomínio que a foi o nosso segundo condomínio. Olha lá, Na eu nossa conheci carteira. no começo.
talvez tinha outros negócios ali, mas no que você faz hoje era o segundo. Era o segundo. E você ter essa visão de fazer a mais é que nos leva a ter destaque, porque de fato as pessoas não fazem, como a Karina falou, não faz nem o mínimo, assim, tá abaixo do mínimo. Sim. Né? Então é uma chave para nós, para você que quer empreender no mercado condominial. Aqui também, porque a gente fala para esse público, aqui também você tem que fazer a mais, tem que ser proativo. Total. E eu falei isso em outros podcasts, é serviço. A gente é prestação de serviço, CSP é prestação de serviço, a Porter é prestação de serviço. Então, o que é serviço? É servir. Exatamente. Entendeu? Servir. Aí. Se você entender isso, já tá acima da média. Nós nem combinamos, mas eu gosto de usar isso também. Então, as histórias, elas são comuns nesse sentido. Você começou lá no comecinho fazendo mais do que te pediram. Exatamente. E aí você tem destaque. Hoje você tem destaque. Porque você entende necessidade e tudo mais. E eu aposto que até hoje você tem esse hábito de fazer mais do que te pedem. Fazer mais do que precisa, né? Porque é isso que faz a gente se destacar. Exatamente. Né? Exatamente. A gente faz... Hoje a gente está com 6 empresas por isso. Porque a gente faz mais do que é o padrão fazer. Exatamente. A gente estava brincando até nos bastidores, né? Como é que vocês arrumam tempo? A gente fez um podcast lá atrás com a senhora, sua mãe, que falou, conta o segredo desses dois, pelo amor de Deus. Não paramos. Porque não é possível, tem alguma coisa. Cadê a equipe? Cadê? Não, tá os dois. É só os dois. Então, assim, vocês são exemplo pra gente, tá? Legal, eu falei, obrigado. a gente tá muito lisonjeado de estar aqui. Obrigada. Mas dando uma sequência, e aí o que aconteceu, cara? Uma grata coisa. As pessoas, os próprios proprietários dos locais falaram assim, ligaram para o meu padrasto e falaram assim, eu posso, quando ele vier aqui, eu posso fazer pedido direto com ele? Olha só. De locais que não faziam pedido. Mas porque viu que tinha uma proatividade, sentiu, falou, poxa, uma confiança. Nossa. Eu tenho um caso de sucesso, a gente não fala nome, mas é que eu sempre falo, eu sempre brinco com o Cláudio até hoje, de uma drogaria na Dom Pedro que não comprava. Eu ia ali, mas é aquele negócio, era para isso, mas enfim. E logo depois vem aquela questão militar e tudo mais, saindo um pouco disso, pouquinho, porque logo em seguida eu entrei... O cara tem toque. Não, tá na veia, tá na veia. Aí depois virou militar, deve ter piorado isso. Tá na veia, mas foi... Conta isso aí, isso eu não sabia tem não, coisa que pô. eu tô descobrindo agora. Como é que foi esse negócio do militar aí? Não, fiquei Revelação. curioso. Mas foi pouco tempo, até porque o que aconteceu? Mas exército? Apesar que Ribeirão é tiro de guerra, mas sempre tive muito envolvido nisso, porque de 17 para 18, sim, eu entrei numa multinacional americana, que é de segurança privada, que entendi. aí pode falar, não tem problema, que é a Brinks, sim, que é de transporte de valores, é uma multinacional, sim. Que foi... A Karina falava ela falava que ela era amante e a Brinks era minha esposa. Foi uma vida. Eu fui amante dele uma vida. Eu fui 22 anos, eu trabalhei lá. Nossa, uma vida, 22 Foi muito anos. tempo. E aí é o seguinte, lembra da quarta pessoa? Foi essa aqui. Que legal. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem uma pessoa que está do teu lado e abre mão até de carreira, que foi o que ela fez, por várias vezes, porque a minha trajetória sempre teve pautada nesse pilar aqui. Sempre. Que legal. O Jean só é Jean porque teve ao lado, durante todo esse tempo também, essas pessoas que eu falei lá atrás e ela. Talvez ela não tenha consciência disso tudo, mas faz todo sentido, tá? Porque assim, a gente tinha acabado de casar, né? A gente começou a namorar novo, mas a gente tinha acabado de casar em 2002, final de 2002. Em maio de 2003, surge uma proposta e eu sempre fui muito inquieto. Sim. E aí você está numa multinacional e, cara, eu queria aprender tudo, eu queria fazer tudo. Tive grandes pessoas que passaram pela minha vida que me ajudaram, lógico, a entender isso, né? E em 2003, uma das pessoas lá, que era um regional, estava mudando para o Nordeste e me chamou para ir para morar em Salvador. Eu olhei para ela e falei assim, e agora? Bora. 24, 25 anos. Foi tenso. Nunca tinha saído de casa. Tinha acabado de sair de casa. Salvador. Era assim, não era mudar ali. Ela longe. tinha acabado, eu saí de casa. Eu estava iniciando minha carreira profissional.
E já tava bombando. Caramba. Eu tive que abrir mão, E já tava bombando. de tudo. Porque ela tava numa clínica que uma vez a dona chegou ainda para ela, brincou, falou, daqui a pouco você vai tirar mais do que eu, que sou a dona daqui. Porque ela começou... É que na verdade a gente sempre colocou tudo na nossa vida na balança, sabe? Sempre foi balança. E na época era muito mais atrativo eu seguir ele, né? Sim. Eu estava no início da minha carreira e ele estava num momento de subida de degrau, né? Dentro de uma empresa grande, como ele disse, uma multinacional. E era a oportunidade dele profissional. Eu fiz o que meu coração mandou e que eu coloquei na balança na época, né? E aí foi onde aconteceu isso. A nossa primeira mudança de cidade, né, de estado, e aconteceram outras depois também. Eu vejo que uma característica de pessoas de sucesso é muito isso, é conseguir enxergar no outro, ouvir o outro, a questão das oportunidades, né? Eu e o Fred, a gente gravou um podcast só eu e ele, ele estava falando exatamente isso. Que às vezes passa um cavalo selado na sua frente. Essa frase exatamente, desculpa te cortar, Pode falar, mas foi exatamente essa frase que eu escutei quando eu estava em São Paulo, que foi a virada de chave para mim na empresa. Sim. Ele falou assim, porque eu falei, não, mas como assim? Eu vou para Salvador, eu acabei de casar, mas a gente vai morar longe, e como é que vai ser isso? Aí o outro colega, que era o outro diretor, falou assim, meu jovem, cavalo selado às vezes passa uma vez aí só. na sua frente. Aí é com você, faça. Só que se você não tem humildade, empatia, se colocar no lugar do outro, colocar na balança, né? O que vai doer menos? Porque a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. A vida é feita de abrir mão. A vida dos adultos é feita de abrir mão. A gente estava falando aqui antes de começar sobre exercício físico e tal. A gente está tendo que abrir mão de dormir mais um pouquinho, 1 hora a mais, né, de sono, para poder ter uma rotina de exercício. Então você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa e ter essa humildade, sentar, ainda mais um casal, e falar assim, o que vale a pena a gente abrir mão? Isso é a chave do sucesso. A gente vê muito isso. E tem muita dificuldade. Muito. Não é a gente contar a história, parece a coisa Fica mais lindo, né? Fica de conto fácil. de fadas, não. Depois que Se eu passa, abrir né? mão, depois foi que passa, tranquilo. Não, e a gente passou muito apuro, passou muito aperto sabe, não foi fácil de todos os aspectos, desde a questão pessoal, a questão financeira, de tudo, porque tudo acontece. E aí, logo em seguida, e era uma época muito difícil, porque voo era muito caro, época da Varig, Não. que era legal, era a Varig. Telefone, a gente linha. começou a gastar, Era era de linha. linha. Nossa. Caramba. Era DDD. Era DDD. E aí, ela, querendo ou não, eu tirei Da ela época da do casa Fred. dela. Olha só o problema. Tirei ela da casa dela, trouxemos para longe, não conhecemos ninguém, uma cultura diferente, parece que você está num outro país. Sim. E se eu não tivesse como ligar, e na época, eu nunca me esqueço, uma vez chegou uma conta de R$500, lembra? Só que R$500 em 2003. Nossa. Pode colocar que é uns Hã? 4 mil hoje, se atualizar falou. esse valor. O salário falava dele não assim, pagava a conta de telefone. Ela até pagava, mas eu falava assim, e agora? O que a gente faz? Mas eu não posso... Paga ou come, Tem né? outras E necessidades. tinha a questão dos voos também, que tinha que vir pelo menos uma... Mas a gente, por fim, ali nós ficamos por 2 anos. Aí Nossa, em 2005, nós fomos para Fortaleza, no Ceará. A gente falou, caramba, piorou, vai para lá. Gente, acho que nós tivemos Foi uma nossa lua de... transferência também Foi empresa. outra mudança, só que foi assim, nós tivemos nossa lua de mel lá, né? Foi onde a gente conseguiu Cara, a gente começou entender, a ter, né, entender tudo. e ter a nossa vida. Que a gente assim, era gente tanto grande. que a gente chegou, eu acho que não morava mais perto da mãe, do Com o papai, pai, com a já mamãe, tinha um já tinha tempinho que passado. tava, já tinha passado pela fase de adaptação, Sim, a né? transição. Então foi um pouquinho mais fácil. Todo casal foi, faz. mas aí uma coisa que tem que deixar registrado, a gente é apaixonado pelo Nordeste, né? O Ceará em especial foi uma coisa que fez muito bem pra gente. Que legal. Fortaleza é uma cidade fantástica, um povo muito acolhedor. Vou colocar na lista, tá, amor? Você viu? Pra Pode lá. colocar. Eu vou para carregar a mala de vocês, porque Pode. ali a gente vai. Pô, mas o pessoal acha estranho, né? A gente fala, para onde vocês vão viajar? Vamos em Fortaleza. Pô, mas vocês moraram tanto tempo em Fortaleza, vai em Fortaleza.
Hoje nós temos grandes amigos lá em Fortaleza, que por mais que o tempo passe... Eu acho que Fortaleza, ela fez... A gente tem um carinho muito grande, assim, porque foi uma cidade que agregou muito às nossas vidas, assim, em relação a tudo. A gente cresceu muito lá. A gente teve a sorte da vida de encontrar com pessoas muito boas, né? Aquela família que a vida dá pra gente, né? Que não é de sangue. Então, pessoas maravilhosas que agregaram muito pra pessoa da gente, que a gente ainda estava muito novo, não tinha, né? Tinha acabado de casar e estava meio perdido. Aí ele crescendo profissionalmente e eu ainda iniciando minha carreira. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de cruzar com pessoas muito boas, né? Que são amigos, que nem ele está falando até hoje. E a gente cresceu muito lá. Como pessoa, a gente foi entendendo histórias fora da nossa família, né? Porque a gente morava sempre ali com os pais em Ribeirão, com a família toda, né? Minha família toda é de Ribeirão. Então, a gente, morando fora, a gente foi vendo outras realidades, se deparando com outras histórias, né? E a cultura também muito diferente da nossa. Isso fez a gente crescer bastante. A gente, quando nós voltamos para Ribeirão, a gente voltou muito maduro, sabe? Assim, em relação não só pessoal, mas também profissional, porque a gente trouxemos uma bagagem durante essa trajetória de mudanças dele, né? E a gente carrega uma cearense com a gente. E a gente trouxe uma cearense, né? Que a minha nossa filha é cearense. E outra coisa, de mãe e pai paulista. E outra coisa, não discutam com ela. Ela é cearense de coração e de defender. É mesmo? Legal. Filha, beijo, minha cearensezinha. Mas Rafa, beijinho da mamãe também. Eu sou um paulista, nós somos paulistas de coração. Pode parecer, você mas tá puxando. Não, a gente gosta de toda. A gente teve por muitas cidades do Nordeste e tudo mais. Essa primeira vez nós ficamos 7 anos. Caramba, em Fortaleza. Depois nós fomos para Florianópolis. Olha a mudança. Floripa. Foi bom também, mas é uma mudança radical. Vocês moraram lá? Moramos quase 2 anos. Sorte de morar só em lugar bom, né? Só litoral. O pessoal, inclusive, os amigos que se um dia vê isso aqui, os amigos da Brinks que se um dia vê isso aqui... Fortaleza, Floripa, tem praia de novo? Praia. Tem praia. Aí não tive voltaria pra Ribeirão, não, desculpa. Não, Ribeirão é bom, só falta praia. Eu gosto, só falta praia. Não, e assim, uma coisa que começou a nos dar um pouquinho de falta, e a gente tinha uma preocupação muito grande, a gente é muito lado família também. Sim. Poxa, nossa filha está crescendo longe de primos, avós, não sei o que, a gente referência mesmo. De família, você vê o lado bom, pô, que legal, você está indo lá, está crescendo profissionalmente, está morando numa baita cidade. Quantos dias das mães nós perdemos? Quantos dias dos pais? Quantos aniversários de mãe, pai, tio, pesando, tia? Né? São escolhas. Isso começa a fazer Quem fala ao contrário é mentira. Começa a fazer na hora que você está no negócio do trabalho, beleza. E por isso que eu falo que para ela era assim, porque você imagina. E a gente já conversou e ela me falava, a gente mudava, eu ia para uma realidade diferente de cultura, mas dentro da mesma empresa e sabendo o que eu tinha que fazer, e eu tinha uma ocupação naquele momento. Para ela era 30 mil vezes mais difícil, porque a gente tinha que e a gente ia para cidades que a gente não conhecia. Então você tem que saber onde você vai comprar o pão, onde que a gente vai morar, o que a gente vai fazer, se adaptar. Pediatra. E aí sozinha escola, com a filha. Você finalizava um ciclo e iniciava um outro, né? Porque você tem uma adaptação novamente, com cidade, com cultura, com tudo. Sim. Então é complicado. É que nem o Jean falou, talvez ficasse mais fácil para ele, porque ele estava sendo transferido dentro da mesma empresa. Então, assim, ele já tinha esse contato. A maior parte do tempo ele estava imerso ao trabalho, isso. Né? E eu tinha um trabalho que era levantar 100% diferente, tudo. Eu falava, me soltava numa cidade nova. Profissionalmente, sempre foi muito, muito desafiador. Sim. Eu lembro que quando eu fui ser gestor da base da Brinks em 2005, eu era um dos mais novos da empresa, com quase 250 funcionários. Caramba. Então, nunca me esqueço de uma cena com 27 anos, eu tendo que olhar assim, de repente olhando mais de 100 pessoas e eu tendo que falar para eles. Acho que foi ali minha primeira virada de chave. Que legal. Sabe? Porque eu falei assim, se eu não trouxer uma segurança para essas pessoas, e aí? O que vai ser? E uma Você foi colocado como líder, né? Sim, sim. E aí, o que foi muito legal, cara, que eu fiquei sabendo? Todo o meu crescimento
todo o crescimento que teve dentro da empresa e na vida, ele sempre foi pautado por entender pessoas. É isso que eu vou até apimentando um pouquinho essa questão que você entrou, que é interessantíssimo. É a questão da liderança, né? A gente sabe que existem 2 tipos de liderança, que é uma liderança mais imposta ali, né? Sim. E que muitas vezes a gente tem que utilizar, né? Porque você está à frente de uma empresa com uma responsabilidade, mas você tem, vamos dizer assim, uma liderança um pouco mais colaborativa, onde você conquista. Qual que era seu perfil aí? Porque com 27, eu fico, estou te fazendo a pergunta porque com 27 anos, cara, eu me vejo, né? A gente se vê nessa situação com menos 40, né? Tenho mais de 40, né? Não posso mentir ali. Mas um pouquinho mais de 40 já é um desafio, né? Você liderar pessoas, né? E você imagina, numa empresa que é paramilitar, que tem muitas regras, muitas normas e que você tem que fazer valer e fazer acontecer todas essas normas, que lida com algo que é muito delicado, que é dinheiro. Né? E dinheiro dos outros, que é pior ainda, né? É algo que de cobiça de tudo, então você tem que... E assim, eu posso ter demorado um pouquinho em algumas coisas, mas o meu crescimento, quando eu falei de pessoas, e eu consegui entender que isso foi natural, que quando eu consegui fazer com que pessoas evoluíssem, eu evoluía muito mais. Legal, cara. Então, assim, o meu grande... chave, gente, presta atenção O meu nisso. grande negócio foi criar equipes competentes. Exato. Eu posso dizer assim, chega a arrepiar, porque eu tinha muito prazer disso, tá? E acho que isso é o que mais me toca o coração, assim, porque eu sempre fiquei muito feliz, a gente usa até hoje, quando a gente consegue fazer e ver uma pessoa evoluir. Que legal. E você sabe que aquela pessoa tem mais ainda para, sabe? Que você vê um cara que e veio de um algo a mais, sabe? E teve uma pessoa lá em Fortaleza que era um cara que estava dentro da guarita, que era um vigilante, só ficava ali, que um dia a gente precisava, que estava fazendo um negócio, só me manda aí os 5 negocinhos, não sei o quê. O cara com um papelzinho, ele teve o capricho de fazer lá com lá, não sei o quê, para eu poder entender quase que uma planilha. Eu falei, opa, tem alguém aí? Tem mais... Tem valor. Tem mais coisa do que eu pensei, né? Tem um cara aqui... Olha que legal. E esse cara se tornou supervisor, se tornou gerente. Olha só. Sabe? Não, então são casos que a gente chave, fica... É uma chave para as pessoas, né? Você nunca sabe quando o seu a mais pode ser visto por alguém. Sim. Então a gente não tem que fazer com essa intencionalidade, Exatamente. mas também, porque a vida é ser intencional. As pessoas, de um modo geral, e a gente durante muito tempo, a gente vive muito no automático. Sim. Faz as coisas sem pensar. Precisamos ser mais intencionais. Sim, se você quer ser visto por alguém, você precisa ser mais intencional e saber que você nunca sabe quando esse alguém está perto de você. Exatamente. Então, dê sempre um gole a mais, né? E o contrário também, né? A gente olhar mais para as pessoas, Isso. né? Sim. Além, né, abrir daquilo. os olhos, exatamente, né? porque que nem ele falou, o cara que estava ali na guarita, passando... né? Você não dá nada pro cara, né? E de repente o cara tem um talento enorme, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar mais para as pessoas. Isso. O líder né? eu vejo que o líder tem essa responsabilidade. Tem coisas que responsabilidade emocionam a gente, também. que a gente fala assim, putz, valeu. É isso. Obrigado. A gente tem algumas cenas na nossa cabeça, né? E como eu falo, sempre ela tocando essa nossa vida paralela com o filho, a gente procurando ser sempre... Por muitas vezes ela começando, quando dava uma certa estabilidade onde a gente estava, começava de novo com a salinha dela, fazendo lá, atendendo as gravidinhas delas. Não chegava e falava, então, sabe como é que é? Em Florianópolis a gente teve gratas coisas, e assim, tem coisas que marcam a gente. Em Florianópolis eu posso dizer o seguinte, eu falei, lógico, a Bahia, o pessoal da Bahia com alegria, com isso, que foi uma virada muito grande, profissional, as pessoas também muito legais, no Ceará, todo esse conforto das pessoas, foi o nosso grande crescimento pessoal e profissional. Em Florianópolis, ele teve ali da onde eu estava, mas eu pude ter pessoas que faziam parte de um grupo ali do Sul, que é aquela cultura mais do tchê, do isso, daquilo, que encantou também, sabe? Teve um grupo, eu nunca me esqueço que a gente tinha alguns encontros de gestores,
que ficou marcado com o Ahu, sabe? Que era aquela equipe que vibrava. E era pela Brinks ainda também. Pela Brinks ainda, tá? Então, assim, ali eu tive a bênção. Se eu for falar dos chefes, mas eu tive, lógico, um que... Cada um de um jeito, sabe? Que acho que a gente leva um pouco, tem que levar um pouquinho de cada um. Sim. Um que era mais um lord, né? Que era o Augusto, tal, que eu achava que ia ser o presidente da empresa. Sabe o que ele já vai falar, né? É. A gente fala de mentor, manda ver. Então a gente pôde pegar muito, que era um cara muito culto, muito inteligente, um cara que sabia sentar. Então a gente começa a falar, pô, tem que se espelhar nisso. Você precisa modelar, né? Nós precisamos modelar pessoas que nos levam para o próximo nível. Aí eu tive um que foi um carioca, que era um cara que você falava, meu Deus, a qualquer momento esse cara vai pegar um telefone e vai jogar na cabeça de alguém. Mas, cara, era aquele cara que conseguia lealdade de todo mundo. Caramba. Um cara que hoje eu não vejo ele há muito tempo, que é o Cossenza, mas assim, é um cara que a gente se apaixona pelo cara. Sim. Mas se ele precisar explodir com você, te falar palavrão, ele vai falar. Mas é um cara que te empurra, que não tem tamanho. Então foi um cara que fez uma diferença, que me ajudou muito porque fez essa diferença. Aí nós encontramos e era legal que, por exemplo, no Sul, a gente já teve mais esse aspecto de família, né? Tudo o isso. O regional que tinha lá, o Dimas, por exemplo, você lembra? Ele fazia questão de conhecer a família. Era um cara que... Tudo isso esse sim era militarzão, né, sabe? O cidadão. Como ele líder falava, direciona, o cidadão, né? Viu? Como líder direciona. Você vê que um líder que Então, é mais família vai trazer uma vivência de família para a empresa. Ele era um cara excelente, que tinha abaixo dele pessoas totalmente leais também. Graças a Deus eu fiz parte disso, fez eu crescer muito, muito. E principalmente aí os meus pares. Nessa fase eu entendi o valor dos pares. Sim. Tá? Tem que estar dividindo a eu trincheira. tinha, porque é uma multinacional, você tem gerentes e tudo mais, e naturalmente se cria uma ciumeirinha aqui, ali, uma competiçãozinha ali. A empresa vai ficando grande. Cara, esquece, você está debaixo do mesmo negócio, sabe? Você tem que fazer valer. Não queira, sabe a história de fazer diferente, mas não para aparecer. Exato. Porque se você fizer isso desse jeito, você não vai conseguir. Não vai para frente. Você não vai para frente, porque isso se nota, né, quando é genuíno. Quando não é genuíno, o negócio não vai. E tinha uma equipe ali muito legal, que eu tenho um carinho até hoje. E aí nós ganhamos o prazer de... A história é longa, né? Não, tá Aí ótimo. nós viemos para Ribeirão de novo. Falou, olha, perto da família. Falou, vamos inclusive ter o segundo filho, né? Agora é hora de ter o segundo filho, estamos perto da família. Sim. Vamos ter o segundo filho. A Karina falou, Eu não queria, não. vou tocar... Mas aí minha filha me convenceu, ela não queria ser filha única. A nossa filha pedia todo Natal e aniversário, ela escrevia cartinha. Pro Papai Noel, pedindo um irmão. Não aguento essas crianças escrevendo carta. Se meu filho escrever carta pro Papai Noel, eu vou ter uns 15. Ele sem pedir, a gente tem 4. Os 4 é longe, né? Um 19. Aí o 19 Ele pediu. Aí o segundo tem 9. E aí ele 10. pediu. 10. Você tá perdendo as contas já também. Aí ele pediu, não, eu preciso ter um irmão, não quero ser filho único e tal. Beleza, aí o de 10, como tá longe do 19... Que agora fica longe, O que ele pediu? Quero uma irmã. quero uma irmã. Aí veio Elisa. Aí Elisa veio, o que ela pediu? Quero um irmãozinho. Mas E assim agora, vai. gente, acabou os pedidos. Ninguém tem direito é só o de caçula pedir aprender mais. a falar. É só o caçula aprender a falar. Quero um irmão. Aí já vem o irmão. Só que aí, o que aconteceu? Aí, de novo, a dona Karina montou a salinha. Se juntou uma amiga dela da época da faculdade. Que legal, não sei o quê. 1 ano e meio em Ribeirão. Jean, sabe o que é? Você precisa Vamos precisar de você para um outro lugar. Caramba. E aí retomamos. Pra gente foi menos traumático. Que você já conhecia lá. Porque era para Fortaleza. E aí a gente foi para Fortaleza. E aí foi... Nossa, aí a gente conheceu pessoas incríveis, né? Nessa de 2015, nós ficamos mais quase 2 anos. Aí foi pessoas incríveis que a gente conheceu. Sim. Que a gente trata como família. Um beijo para eles lá, que estão lá vendo. Um dia vão ver a gente. Mas assim, tem uma turma que foi sensacional, que está no coração da gente, dos amigos, né? Só que aí, todo esse movimento, chegou um momento que... Sabe aquela... Eu escutei falar um pouquinho de algumas outras aí, sobre estabilidade, não sei o quê. Sim. Nesse meio tempo, você recebe propostas,
não sei o quê. E aí você fala, ai, mas que medo, eu vou trocar o Vou certo trocar, pelo vou duvidoso. trocar a Que é estabilidade. certo? Exatamente. O que é certo? Exatamente. Não tem nada certo. Não existe estabilidade. E você já tinha achava- feito carreira ali, né? E eu achava a coisa mais linda do mundo. As pessoas que do nada faziam assim, eu vou ali, vou fazer tipo o Ivo, eu vou aqui, vocês dois, maluca, não, é agora aqui com 37 empresas e não sei o que, não para mais. E, A sabe? outra síndica falou assim, vocês têm infinitos sócios. Falou que vai nascer os filhos já vai nascer com CNPJ. Vai ser CPF, CNPJ. Fez 18 anos, vai ganhar um carro, não ganha o CNPJ. CNPJ. E aí terminou o nosso ciclo, terminou meu ciclo na empresa. E aí terminou o ciclo, assim, acertamos toda a minha saída e tal. E aí, o que a gente faz? Vamos voltar? Vamos ficar aqui? O lado família pesou, não sei o que tal, tudo bem, vamos voltar. Foi muito legal, a empresa foi muito legal com a gente, inclusive trouxe a gente de volta com passagem, com cachorro, papagaio, carro, mudança. Só que nem uma semana depois, a outra empresa que era concorrente lá, que eu tinha feito uma amizade, inclusive, com essas pessoas, mas é aquele negócio, né? As pessoas entendem que concorrente a gente é inimigo. Não. Sim. Não, gente. Exatamente. Não, As se pessoas você entendem pensar isso. desse jeito, você não vai para lugar nenhum. Não, Exato. não Somos vai. concorrentes comerciais. Como a Exato. gente tem o que aprender com pessoas que empreenderam na mesma área que a gente. Exato. Com certeza. Muito. Com certeza. Hoje mesmo a gente recebeu uma dona de administradora aqui, Pois é. Exato. né? E, né? Então, E é uma troca, é. sabe? E outra coisa, a gente Esse está mercado que a defendendo... gente atua é bem isso, né? Às vezes as pessoas, a gente tava comentando isso, uma inimizade, cara. Sim. E tem pra todo mundo, né? E a gente Tem tem, pra uma, todo mundo, e a gente tem uma gente. Todas as postura. áreas têm pra Eu e a todo Paty mundo, sempre né? teve uma postura que com todo mundo, né? A gente já teve, lógico, você faz, você não faz inimizade, mas você tem, às vezes você pisa no pé de uma pessoa que não ficou legal a relação. Cara, como a gente sempre fez questão de falar, não, tô encontrando essa pessoa aqui, oi, tudo bem, tal, Exatamente. tudo certo, olha, não, tipo assim, estamos zerados, o que aconteceu, aconteceu. Então, ficar e tá falando tudo mal certo. das pessoas, Não. mesmo que a gente tenha As pessoas, motivos, assim, A gente né? não precisa falar mal do concorrente. É. Exato. A gente tem que mostrar o que a gente tem de diferente. é isso aí. Esse é o grande negócio. Exatamente. É isso. Você tem que falar de você e você tem que falar do que você tem para entregar. Exatamente. Porque se eu já começar com a postura de ficar, então eu estou perdendo tempo em ficar sabendo o que o outro está fazendo e não estou fazendo dentro de casa. Exato. E eu acredito muito na questão da gente colocar energia. Sim. Né? Então você vai pegar Total. a sua energia e vai mirar ela e falar mal do outro. Gastar energia à toa. Você tá gastando energia à toa, você tá perdendo dúvida. tempo, né? Tem muita gente que fala pra nós mesmos, onde vocês arranjam tempo? Na verdade, a gente tem sido intencional no nosso tempo. Então, tudo que a gente vê que é perda de tempo, a gente não vai fazer. Legal. Então, é até em coisas básicas, sabe? Até a gente arrumou até umas brigas com a família, né? Esses dias eles chamaram a gente, vem no churrasco e tal. Eu falei assim, eu e o Fred sentamos e falamos, olha, qual seria o propósito? Assim, porque a gente já ficou com a família tal dia, muito próximo. Vamos de novo parar tudo para ir no churrasco. Não vamos poder correr, não vamos poder sair com as crianças, não vamos. Então, até para escolher ir num churrasco, a gente tem sido intencional. Que legal. Aí você pode às vezes pensar assim, nossa, vocês estão saindo radicais. E a gente é radical mesmo em tudo que a gente faz. A gente é radical, a gente foi radical em ser não fazer exercício durante 20 anos. A gente foi radical em comer errado, em dormir errado durante 20 anos. Somos muito radicais. Agora a gente tá radical do outro 2 lado. da manhã, né, amor? Exato. Dormia 2 da Chegava- manhã. Você comentou, a gente dormia mesmo. Ora, meia-noite a gente chegava de assembleia, a gente passava no McDonald's, comprava 2 lanches cada um, sentava e Eu já E vi esse filme em mandava algum ver. lugar. cansamos de fazer isso. Então, assim, quando a gente fazia isso, ninguém chamava a gente de radical. Mas agora a gente é Na hora radical. que vira a mesmo. chave e falou, vou mudar. E o pessoal falou, nossa, Meu vocês são Deus. Nossa, você tá muito radical. E a gente tem sido intencional, porque essa questão da energia eu acho muito poderosa. E isso se aplica também a de quem a gente fala, as mesas que a gente senta. Então, você pode Exatamente. sentar em mesas de pessoas que não tão bem-sucedidas que nem você. Ok, mas
essa pessoa ela vai ter algo para te ensinar em outra área. Qualquer outra área, né? Uma área familiar. Porque todo mundo é bem sucedido em alguma área, gente. Exatamente. Agora, Exatamente. o assunto não é esse. O assunto é falar mal de alguém. Então, sai fora. Porque a energia O jogada julgamento você vai ter de qualquer jeito. fora. Exato. E de todo mundo. Aham. Você Exato. vai ser julgado. Se a gente começar a perder tempo para saber o que está julgando, o que está deixando de julgar, assim, não é que não se faz isso. A gente se pega fazendo isso e aí vem a nossa vaidade, o nosso ego, Exato. que inflama e que você acaba cometendo falhas. A gente é ser Exatamente. humano e isso acontece comigo, acontece com Com ela, todos acontece com nós, todo todos mundo, nós. que a gente Exato. tem essa É vaidade. uma luta, né? A gente não fazer. Então, e É assim, um exercício, e sabe quem né, que que a me- gente tem que fazer Até virar com a um gente hábito. mesmo. Exatamente. Exatamente. Isso. E aí, só eu que estou quase falando, desculpa, gente, mas assim, voltando para Ribeirão, eu falei, eu não vou mais para essas áreas de segurança, de não sei o quê, que é 24 horas por dia, e vamos ver. Você lembra o que a gente ia fazer? A gente ia para uma área de ótica, né? Ótica, Ia montar uma ótica, Ia montar com uma leite de ótica, contato, nada a ver com- pegar um embalo do amigo Olhei pra ele, lá. ele olhou pra Ótica. mim. O que a gente entende? Nós de fomos num óculos? lugar. Não, e aí nós marcamos o curso. entende de- Nós marcamos para de fazer lente? curso. Eu falei assim, eu quero comprar uma moto. Nós vamos, não sei o que, mas que moto? Monta aí, vamos lá ver o curso. Paramos na frente do lugar do curso, descemos, olhamos. Parece que eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou assim: então, Nada a ver. É que a gente foi inspirado num grande a gente amigo, foi né? inspirado, é aquele negócio que eu te disse. É um erro muito grande a gente olhar para alguém quando está num certo nível de sucesso, Sim. alguma coisa, e achar que o negócio caiu do céu. É. Gente, não é assim. Dá Já uma- cometemos existe, esse erro exato. também. Aí você se inspira Pelo e amor acha de que você Deus, vai fazer você igual tem e que que se vai inspirar. dar tudo certo pra você também. Mas será que- Mas e o dom de cada um, né? Exato. será O que chamado, você dá? né? Não O é? chamado O propósito. talento, todo mundo tem. Exato. Você lembra da frase lá no Jornada, lá Sim. aquele exemplo que eu usei da abelha? Talento todo mundo tem. É, Só que você tem que se esforçar. exatamente. Porque senão você não vai. Tem o esforço. Porque... E tem Sem a questão esforço da não vai. visão, do propósito, né? Exatamente. Porque assim, às vezes a pessoa tá fazendo a mesma coisa que você. Só que o propósito dela não é o mesmo que o seu. Então, aquele que tá com o propósito errado vai desistir antes da hora. Sim. Então, você ter alinhado o propósito certo para fazer alguma coisa é muito importante. Aliás, até uma coisa que a gente falou, né? A gente falou e é legal repetir. Porque a gente já teve gente que tava andando comigo e falou assim, ó, não estou mais alinhado no seu propósito. Antes eu tava, agora eu não tô mais. É isso. E a gente falou, cara, você nunca teve. Nunca esteve. Exatamente. Porque era um propósito só seu, porque o meu continua aqui. Faz 12 anos que eu tô aqui. Exato. Você não desalinha de propósito. É que Não você existe não tinha desalinhamento de caso, propósito. velho. Não, No caso era se dele, você Exato. Era outro Ou propósito, pra- sempre foi. era para tirar proveito, Exato. não era propósito, tirar proveito. Exato, ele tinha outros interesses, É lógico, que não é era... lógico. Porque a gente não faz as coisas... Porque o que é o propósito? A gente não faz as coisas... eu tava falando, e isso fica muito claro, a gente teve uma realidade, assim, um entendimento muito claro disso há uns 4, 5 anos atrás. A gente não faz as coisas por dinheiro. É lógico, o dinheiro é importante, que Claro. ninguém aqui Sim. é monge. A gente vai trabalhar e Lógico. quer a contrapartida. Mas a gente faz pelo propósito. Exatamente. E aí o resto vem atrás. Porque se você não faz por isso, você vai desanimar e você vai parar. O fato é porque a gente vê isso todo dia acontecer. Né? Esse ano a gente viu quantas pessoas desistirem daquilo que estava lá no alto. Né? É. E é E isso. quando você faz o que você gosta, você faz com amor, Exato. o sucesso, né, o dinheiro, ele vem como consequência. Exatamente. Não adianta você fazer uma coisa que você não, É não isso. gosta, que você, né, não se identifica com aquilo. Agora, se só você pra faz ganhar só porque dinheiro, você não viu vai, alguém- né? não vai se sustentar, né? Exato. Agora, se você faz só porque você viu alguém se dando bem fazendo, não vai dar certo. Não. Eu e o Fred, nós começamos a nossa vida. Eu tinha 17 anos, ele 21, nós nos casamos. Talvez vocês não saibam essa história. Eu fiquei Nós sabendo ali pulamos nos essa história. bastidores. Sua mãe já, Já- passou a mamãe já tudo. passou, a Passou mamãe já tudo. passou. Já colocou? Nós nos casamos e montamos uma loja de pisos. Ah, não foi tão a fundo Sim, assim. não, ela Pra foi, você ela ver. foi Sua segura, ela idade. foi segura. Mudamos pra Franca e montamos Olha só. uma loja de piso, porque meu sogro, minha sogra, tem uma loja em Ribeirão Preto, que é o Cemitério dos Pisos, que vende piso fora de linha. Você já conhece? Não você acredito. sabe? Maravilha, saudade lá. Você já deve ter caído lá no Ô. Fupão. Certeza. Todo mundo que tem imóvel já, Não tem quem não já teve conheça. que caiu correr lá, no é. Cemitério dos Pisos.
E aí nós montamos o Cemitério dos Pisos em Franca. E eu vejo essa coisa do propósito muito forte. Por quê? Porque hoje minha sogra ainda tem a loja, o Felipe que toca, meu cunhado, e eles têm a loja há quantos anos? Vai fazer 30 anos? 37 anos. 37 anos. E é uma Quase loja a que minha se idade. sustenta, é uma loja que dá lucro, Que é tem uma loja sucesso. bem sucedida, tal, só que eles têm um propósito. Quando nós fomos para Franca, E tem paixão. tem Exato. paixão pelo negócio. Quando nós fomos para Franca e a gente abriu a loja, a gente não entendia isso. O que nós queríamos? Sobreviver. É. A gente queria ganhar dinheiro. É. A gente não tinha um Pagar propósito. nossas continhas. Pagar Era as exatamente isso que a gente estava indo fazer. a gente não tinha um propósito. Então nós queríamos realmente, sim. A gente até queria ficar rico se pudesse. Ia ser Se um desse, acaso. mas né? ia ser um Destino. acaso. Mas a gente queria sobreviver. A gente não amava o negócio, a gente não tinha paixão pelo negócio. Adivinha o que aconteceu? Não dá vai. certo. Não foi. Não tem como não ir. Não rola, foi. não adianta. Se você está num negócio que você vai fazer pura e simplesmente questão de dinheiro, Não dura. não, faz com paixão que o dinheiro vai vir. Exato. Não é? É diferente, é o outro caminho. E com paixão e propósito, Exatamente. não, Lógico que você não tem que ter. não tem esse negócio também de ai, eu desisti. Porque você desiste se você não tem o propósito. É isso aí. Exatamente. E aí acabou montando a salinha dela de novo, onde a gente ia fazer a ótica. Viramos tudo do volta, não, monta a chavinha. Eu acabei ainda trabalhando um pouco na mesma área, dentro numa empresa concorrente, que por um projeto que ia mudar e tudo mais. E aí onde entra agora os nossos anjos que nos trouxeram para o mercado condominial. Que legal. Vamos falar assim. Eu já conheci o Danilo. Danilo, eu costumo falar que ele é o nosso inspetor bugiganga. É aquele cara que você olha, aquele senhorzinho que está ali, mas ele está pescando tudo, ele está fazendo tudo na madrugada, ele passa o final de semana vendo coisas, se atualizando, não para. Que legal. Você fala, como cara. é que pode? Às vezes, 3 horas da manhã, ele está mandando um vídeo de um negócio para a gente, e a gente já conhecia ele por intermédio da nossa filha. Sim. Tá? E a gente chamou ele para a inauguração da clínica. Ele e a Gislaine, Ah, tá. ele e a Você tinha esposa, montado uma clínica lá. que tinha onde ia ser a ótica. Tá? Era numa sala Ele falou assim, comercial. ó, então tá, então não vamos montar, já que a gente... Vamos pro né, teu negócio. Vamos fazer assim, você já tá mais encaminhada, você tá aí com o seu diploma, vamos pegar então esse estabelecimento aqui, Vamos estudar um pouco mais. e vamos abrir o seu negócio primeiro. E eu vou continuar estudando mercado. Muito bom, muito bom. Do né? nada, ele vira para mim e fala assim, então, vai um dia, pode vir aqui, eu quero conversar com você e tal. Eu falei assim, vamos lá para conhecer. Eu brincar, pô, preciso conhecer lá a tua empresa e tal. Uma empresa de segurança eletrônica e tudo mais. Ele e o sócio. Eu falei, vamos lá. Aí eu fui lá, ele falou, então, sabe o que é? Deixa eu te contar uma história aqui. Eu tô vendo, já venho acompanhando uma história de uma questão de portaria remota e não sei o quê. 2016. Caramba, lá atrás. 2016. Não existia isso ainda. Não. Aqui, Era uma lá. coisa meio assim, futurista. Ah, né? é, A gente completamente. falava, 2016. Pra gente lá em Ribeirão era. Será? Tá? Sim, não, talvez Será que em o povo outros vai mercados acreditar estavam um nisso? pouquinho. Será que vai Mas pegar? sabe onde estava pegando? Onde começou isso? Isso começou, a Porter começou muito forte em Cuiabá. Sim. E toda essa região de onde veio Fabiel, que tem uma história linda, a história deles da Eu Porter. fui lá na Você foi? na fábrica, eu vi a história. A Maravilhosa. história é a coisa mais linda linda mesmo. do mundo, que é uma Maravilhosa. história de Deus na parede lá. Inclusive, já vou adiantar, o que me encantou na Porter é porque é uma coisa que tem gente e tem história. E olha tem só. propósito. Tem propósito. É isso. Não é pura e simplesmente, é uma franquia que vai botar um negócio na prateleira e acabou. Não. Isso aqui não é à Essa toa. frase deles É. aqui. A Essa gente é se uma das importa frases com que a gente gente. se importa com gente. Tudo que é feito nessa empresa é pensando em pessoas. É cultural. Tudo que se traz de tecnologia, de forma de se fazer e tudo mais, É uma isso empresa muito calorosa, é sabe? muito caloroso. Assim, Vocês puderam ver um pouquinho Sim, sim. em eventos que vocês já E foram. até lá nós conhecemos lá toda a operação. Nós quisemos ir para conhecer, né? Sim. O ano passado. Aliás, Naquela a gente base. precisa mandar um abraço pro Odi, né, meu? O Odi Odi é o cara, veio. Odi.
Eu vou mandar esse corte pra você. Você é o cara, velho. Beijo, Di. Mega Power, né? Mega A gente Power. já- Power. O Di é um cara que, de fato... É um cara que tem o dom, né? E eu modelo no mercado, assim, porque é um cara que... Eu consegui acompanhar até por conta de você, né? Na nossa relação lá em Ribeirão, eu consegui acompanhar, porque até então eu não conhecia. Eu conheci e aí comecei a ver o Odi. E sabe o que me veio agora aqui? Me veio na cabeça o dia que eu levei ele lá. Exato. Você ficou desconcertado, você Exato. queria deixar tudo bonitinho, que você tinha, agora eu tô com um escritório legal aqui e tal, não sei o quê. Exato. Mas o legal, para vocês não era o bastante. Exatamente. Vocês tinham acabado de fazer ali do escritório, eu lembro do teu escritório com um sofazão Que preto legal. bonitão. Você lembra, tinha e não acabado sei de o que chegar lá. aquele sofá, foi E o ápice. Eu comentei com ela, falei, cara, embora ele tenha feito um negócio que eu vi que ele não acomodou. Exatamente. Não é isso, não é ir ali acomodar e acabou. Isso inspira, tá? Exatamente. Você viu essa evolução, né, Jean? Aí eu Você peguei, eu tava ouvi, e sabe quando você ouve, você fala, pô, legal, porque tem uma parte minha toda de uma gestão, tem a parte de principalmente segurança, e aí seria muito importante, que era uma área que eu não conhecia muito, que era a questão, e não conhecia nada. Apesar de eu ter sido síndico em Fortaleza por 2 anos. Você foi síndico eu lá fui também? síndico por também? 2 anos. Mas Foi não na... Quando você Síndico tava na morador. Brinks lá. Eu zero fui síndico. experiência. Zero experiência, porque... Tudo na raça. E foi na raça. Caramba. Na raça. Pegar um condomínio que não Vocês tinha sabiam nada. disso, ô Ribeirão Pretano? Você sabia que o Jean já foi síndico? Olha esse currículo, Brasil. Aí quando ele fala assim, não, eu entendo o que você tá falando, senhor síndico, senhora síndico. É verdade, ele foi síndico. Ele Você fez tem mesmo. lugar de É fala. verdade. Agora tá Exatamente. nisso, né? A sociedade, lugar de fala, você tem lugar de Cara, fala. Verdade. e assim, que bom que foi bem legal, porque, de novo, ser síndico é você ser um gestor de uma empresa. Tá? E pior, Responsabilidade. você está responsável pelo lar das pessoas. De novo a gente falando de pessoa, mas é isso. Tudo se resume a isso. É muito sério. Você tem muitas responsabilidades. Eu não vejo e não consigo ver condomínios que acho que até isso precisa ser daqui a pouco. Não é puxar sardinha, tá? Mas eu acho que todos os condomínios, obrigatoriamente, assim como um seguro de incêndio, tem que ter uma assessoria jurídica, mas não Com é uma certeza. assessoria jurídica da administradora. Isso. Pode ser através da administradora, Uma ok, indicação, né? mas tem que ter, porque assim... Do condomínio, né? Um Isso. jurídico do condomínio. Do condomínio. Exato. Porque o que acontece? Se você parar para pensar quais são as responsabilidades de fato de você ser síndico Sim. e pelo que você responde, eu tenho certeza que muita gente começa, e eu vou falar por mim, eu não tinha ciência disso, porque eu não estava nesse mercado. Depois, porque eu entrei no mercado e falei, meu Deus, Que isso, né? o síndico responde por isso, responde por aquilo, por conta disso, daquilo, Não pode do dar nada elevador, errado aqui. da água, do incêndio, meu Deus! E você vai preso? Vai. Pode ir? Pode. Então não é você administrar conta, pagar conta, não é isso. Muito mais que isso. Enfim, como é que nós entramos efetivamente? Eu peguei aquela história e tal, eu falei, Danilo, pô, legal, tal, não sei o quê. Eu cheguei para ela e falei assim, eu já sabendo que ela ia falar, não, isso aí, que loucura, não viaja, né? Então, Karina, o Danilo me chamou. Reserva, vamos investir num negócio que... O Danilo me chamou, e aí ele falou disso, não sei o que tal, mas eu vou ver. Então a mãe ela falou, peraí, fala de novo. Então por isso que eu falo. Isso aí, Ela lembra da quarta sensibilidade, pessoa e para cara. quem Olha trouxe? só. Então aí tem 3 pessoas que me trouxeram para o mercado condominial. Imagina, uma profissional Danilo. da área de saúde, Nada a ver. não entendendo nada do que ele estava falando. Decidindo sobre o negócio. E de repente aquela vozinha no meu ouvido. Que legal. Não foi no dele. Por isso que eu falei foi da no meu sensibilidade. ouvido. Da Você me contou sensibilidade. fora do ar? Foi muito isso, tá? Que legal, que arrepia. Ela virou para mim assim, tá aí, eu acho que você ia se dar bem nisso. Olha Eu falei, só. como é que é? Desse jeito, eu falei, como é que é? Como assim, Karina? Não, acho que... Vai ver. Eu falei assim, eu vou estudar. Se aprofunda. Eu vou tentar me Caramba. aprofundar um pouco. Só que, como eu disse, eu já tinha todo um estudo, assim, já estava vendo e tal. Aí eu falei, vamos conversar. Só que na hora que eu falei vou voltar, o Danilo, e aí entra o Marcos, que é a terceira pessoa que trouxe o segundo anjo, vamos falar assim, tá? Eu não tinha conhecido ele ainda, mas hoje eu entendo, viu, Danilo, o que você fez. Ele escondeu o Marcos, que o Marcos é aquele cara que tem uma cara bronca,
né? Que você olha para ele e você fala assim, esse cara não, pelo amor de Deus, mas é um coração mole. Tanto que ele é o financeiro lá, né? Isso. Aí isso. já colocou o cão de guarda lá, tá certinho. Não, isso é bom. De todos nós lá, ele é o... Então, mais tá certo, já colocamos uma pessoa cada um certa. do seu perfil, Na né? CSP Eu, por exemplo, no financeiro, Não ia dar certo. ruim. Ia dar ruim, cara. Na CSP tem o Matheus lá. Eu não vou te mandar um abraço porque tô de bem com você. Ele não aprovou alguma coisa. Você não aprovou aquele negócio. Depois a gente conversa. Então, aí, eu tô brincando, mas aí nessa outra conversa aí já apareceu o Marcos. E em paralelo, ele já marcou com uma conversa por vídeo com um representante que antigamente era Keeper, para a gente ser licenciado da Keeper. Olha Tá? isso. E aí esses 3 malucos, do nada, falou, isso tem aqui? Tem próximo daqui? Não tem. Mas, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês têm que vir aqui, até para não sei o quê. Eu falei, tá bom. 21/10/2016. Monta esses 3 dentro de um carro, roda 1.000 quilômetros, apareceu o Odirley, só que nessa época o Odirley era da área comercial. Sim. A época que... Eu vou mostrar pro Fred, viu? Pro Ivo e pra Patrícia. Mostra. A foto sua de terninha e gravata numa assembleia. Meu Deus. Quem vê o Odirley hoje, de tênis, De calça jeans, pantufa. camiseta, pantufa... Não imagina. Vou te trazer essa foto, porque essa foto rodou aí e fez muito sucesso. E aí, a gente, de novo, teve esse negócio de que quem vai fazer acontecer não é porque tem e não tem. Sim. É quem vai fazer acontecer. Claro. E a gente rodou, e acho que hoje eu falo, a coisa mais importante para a gente naquele momento foi ter ido de carro. Comendo croquete. E comendo croquete. A mãe do Danilo fez croquete. Essas pra coisas eles. a gente tem que contar. A mãe do Danilo fez uma bacia de croquete pra gente, que é maravilhoso o croquete Foi de o carne croquete dela. que inspirou. A gente foi Uniu comendo eles. croquete daqui até Florianópolis. E a volta, a gente voltou com um negócio assim, muito de vamos fazer. E a sintonia que teve entre nós 3, que hoje eu digo que esses 2 são meus irmãos do coração, e é verdade. E briga muito também, viu? Porque- Igual irmão. Normal. Igual Mas Briga e se amam. a gente briga e se rola ama, mas isso. assim, a gente briga pelo mesmo propósito. É isso aí. A vida fez assim, Tá? com os E 3. por isso que não separa. Isso. O problema não é brigar, Isso. desentender. O problema é ter propósito diferente. Eu escutei, É, eu exato. escutei o presidente daquela empresa que eu trabalhei uma vez parar uma reunião, que eu pude ir nessa reunião uma vez, ele parou a reunião e eu dou sempre esse exemplo pro Danilo e pro Marcos. Depois de uma discussão nossa de alguma coisa ou outra, mas é uma discussão que tem propósito e a Claro. gente tem que... Todos os regionais, todo o pessoal, estava tudo concordando com tudo. Ele parou a reunião e falou assim, vamos voltar depois, vamos rever, porque tem alguma coisa de errado. Está todo mundo concordando com A tudo? unanimidade tá meio estranha aqui. Tem alguma coisa de errado. Todo mundo concorda com tudo? Então, se eu tenho cada peça num lugar e está tudo concordando, não é possível, vocês não têm problema? Estamos no lugar errado. E parou a reunião. Uma reunião executiva. Legal. Parou. Então, eu trouxe isso também. E aí, a gente começou com muito sofrimento. E era sofrimento mesmo, tá? Só que 2 caras que a vida trouxe pra gente, né? Junto deles vieram as esposas, uma dupla sertaneja, Gislane e Gislene. E que trouxeram assim, e nos trouxe para a cabeça daquele negócio. Não adianta eu vir com uma cabeça de multinacional, disso, aquilo, tem que ter, mas peraí, uma coisa boa da gente, a gente sempre regaçou a manga para muita coisa, para tudo. Uma das primeiras coisas, a gente comemorava quando fechava um condomínio, comemora até hoje, quando legal. fecha um Eu condomínio. acendi a vela. Eu ia contar Acendi a isso. velhinha. Eu ia Eu e contar minhas isso. velas. Eu ia contar isso. Eu E cheguei uma agradecer vez em cada casa, condomínio, ai. eu tinha que sair de uma assembleia, toda assembleia que a gente saía, isso foi com o nosso 4º condomínio, isso até emociona. Ela e minha filha, nunca me esqueço, não tinha nascido nosso filho ainda, não tinha nascido o Rafa ainda, em 2017 para 2018. Quando aprovou, eu contei para ela, gritaria no telefone, não sei o quê, porque estava vendo a nossa luta, sabe? E eu cheguei em casa, estavam as velhinhas lá, porque elas rezaram, para que agradeceram, porque... Então isso aí, isso se mantém,
sabe? E eu acho que se você perder essa essência... É isso. Quando a gente e eu vou te falar, eu não sou perfeito. Claro. Ela não é perfeita. A gente perde. Nenhum de Eu nós. perco em muitos momentos isso. Sim. Se a gente se deixar levar pelo simples fato de que tá aparecendo um pouco mais ou isso aqui, a gente fica louco. Exatamente. Aí eu vim no podcast do Ivo. Sim. Não, gente, não é isso. Não é isso. Sim. Tudo é uma responsabilidade. Exatamente. Mas nunca perca a sua essência. Exato. E sempre lembre de onde você veio. Exatamente. Sempre lembra daquela historinha lá de trás que eu falei no começo. Você tem que lembrar daquele momento que você aprendeu a dar valor a alguma coisa. A gente falou dos brinquedos para os filhos, tal. Que a gente chorava quando ganhava um presente. Nossa, pelo amor de Deus, eu consegui ganhar. E Jean, eu só um adendo aqui para eu não me esquecer. O que você acredita que fez vocês não desistirem? Porque assim, hoje a gente vê até a questão de geração, né? A gente ouve essas histórias que a gente ficou batalhando 3, 4 anos para depois a empresa dar resultado. Hoje você tem uma empresa 1 ano, 2 anos... Cara, a gente tá com... Eu vou falar da minha administradora. Eu tô com a administradora não tem 3 anos. Que já entrou de sócio, saiu. A galera não quer esperar o negócio fluir. É isso. E muitas vezes o negócio fluindo, o povo já quer desistir. Vai parecer clichê eu falar de novo a mesma coisa, mas isso a gente encontrou em pessoas. Eu acho que também, assim, coincidiu, a vida deu isso pra gente, que eu não acredito em coincidências, né? Em acasos, eu não acredito nisso. Não. Eu acredito que tudo tem um porquê, né? Que as pessoas têm que se cruzar, existe um propósito para tudo. Eu acredito nisso. Também acreditamos. E eu acho que essas 3 famílias, né? Os 3, né? O Jean, o Marcos e o Danilo, foram 3 pessoas que se cruzaram com o mesmo propósito. Então, eu acho assim que pela cabeça dos 3 estarem com aquele mesmo propósito, né? A fé, são pessoas também muito boas, né? Assim, e profissionais e que trazem também uma bagagem. Tem uma baita história de vida, eles têm uma baita história de vida. Eu acho que a gente teve a sorte. A gente foi abençoado. De estar os 3 naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento. E nunca houve opção de desistir. Você sabe, não. Pelos objetivos serem iguais, você está entendendo? Sim. Eu vou te falar uma coisa. Acho que é por isso que não teve desistência porque no meio do caminho. Demorou quanto tempo para falar assim, a empresa se sustenta e sustenta a gente? A gente planta até hoje, para falar a verdade. Não, a gente né? sempre planta, mas assim, uma coisa é importante. A gente teve também uma segunda virada de chave na empresa. E só foi possível porque a gente demonstrou que a gente era capaz. Porque lembra que eu falei que a gente era licenciado, Keeper? Lembro. Nessa época já existia... A Keeper, na verdade, era a Porter hoje. É uma das empresas do grupo, do Porter Group, que é o grande negócio da Porter, porque assim, você imagina, uma das grandes diferenças é que você tem uma... Não vou dizer... Tá bom, tira a questão de empresa, que de novo a gente trata pessoas, tá? A gente tem uma equipe de desenvolvimento lá dentro, comandada por o cara que ajudou a começar esse negócio, não só o Bel, mas eu estou falando do Alessandro, que é um cara muito, acima de tudo, humano. Sim. E um cara que você olha para ele e você vê naturalmente, eu brinco com ele que dá olheira, mas a olheira dele não é porque é hereditária. É uma olheira de um cara que trabalha, é um cara que vira à noite. Ainda hoje... É um dos caras que fez acontecer a Porter, mas é um cara que conversa com todo mundo e que faz acontecer. E tem uma equipe de desenvolvimento de tudo. E acho que esse é o grande negócio, tá? Porque, de novo, tudo que é pensado em se fazer, para a gente ter os nossos próprios software, hardware, isso tudo traz o quê? Uma comodidade para a gente franqueado, que foi onde foi a virada de chave, que em 2020 nós viramos franquia da Porter. Nós recebemos o Odirley junto com uma outra pessoa que é excelente, que não está na Porter hoje, mas foi seguir um outro caminho, que eu brincava que ele era o Sérgio Reis, que ele parecia o Sérgio Reis, e eles vieram atestar que a gente poderia ser uma franquia. Foi a grande segunda virada de chave, e eu acho que aí o negócio começou a ficar legal, tá? 2020 foi o ano que... Começou em 2016, só em 2020. Qual que foi o grande desafio?
É isso. Entende? Imagina essa geração fraca. Não, eu tenho Não que tem falar. o que falar, né? Eu Exatamente. acho que nada define mais do que fraqueza. né? Fraqueza, é uma geração fraca que não quer consegue. Quer fazer um bolo, fazer um miojo. 5 minutos. 5 tem minutos o a empresa resultado. Gente, está dando resultado. Eu cansei de imprimir E a realidade, orçamento em papelaria, porque a gente não tinha uma impressora colorida, por exemplo. Pra economizar, não comprava impressora. Não, eu falo, tinha quando eu fui Sabe, trabalhar com o Fred, você ele tem fazia que- tudo. Ele era comercial, ele tirava nota, ele emitia boleto, Isso. ele atendia o cliente, ele fazia audiência, e ele ficou anos fazendo tudo. Eu cortei uma parte no meio disso, tá? Vocês lembram que ela tinha montado a sala dela? Sim. Aí em 2017 para 2018 ela engravidou do nosso filho. Que beleza. 3 meses de gravidez, Descolamento de baita placenta. descolamento de placenta que chegou para ela e Repouso falou assim, ó, absoluto. para geral. Meu Deus. O grau que estava falou, para geral. Eu falei, não é possível, agora não fui eu. Não foi minha culpa Dessa mais. vez eu não tenho Indiretamente culpa. fui Sim, eu. Você me ajudou. Indiretamente fui eu. Também, bem diretamente. Brincadeira. E aí ela teve que parar de novo com o negócio dela, sabe? Nossa. E de novo, Então é era uma alguém novela essa profissão. Difícil. Difícil. Tá difícil. E por isso que eu falo que assim, tem que ser muito forte. O forte não era eu que estava levando esse negócio para frente ou não. O forte é quem estava aguentando por trás toda essa É um esse conjunto negócio, de sabe? pessoas. forte é Eu vocês não juntos. às vezes É isso. Porque ela também só era forte Isso. porque ela sabia quem que ela estava botando as fichas É, dela. é isso mesmo. Eu falo isso. Forte é nós dois juntos. E, ó, é isso. se você tiver um negócio que, lógico, dê um retorno muito rápido, que legal. Que Mas bom. não é o normal, né? Calma, não se iluda, não é o normal e você tem que acreditar. Eu acho que o que fez muito legal que essas 3 peças, a gente fala 3, mas quando a gente fala 3 são as famílias, tá? Sim. Essas 3 peças, elas encaixaram de um jeito de que parecia que um sempre inspirou o outro em continuar e fazer acontecer. Sim. E a gente entrou no mercado e principalmente com um produto e um serviço onde não existia. Exato. E com uma cultura que até hoje ainda tem uma cultura, culturalmente, muito difícil para entender isso, sabe? Que o que não é o correto, o que é errado, mas como assim tirar uma pessoa? Mas, gente, ainda Tá é feito... gerando desemprego. não é. Uns mitos que não... Qual o nosso último contratado veio da onde? Porteiro físico. De um porteiro físico. É uma migração normal, como A aconteceu várias migrações. Sim. Né, A gente tem um porteiro físico que era... natural, A né? evolução natural dos empregos. Quantos empregos não foram tirados com um programa de computador, gente? Você sabe o que eu queria ser quando eu crescesse? Vamos falar assim, com a minha mãe. Eu lembro da minha mãe indo no Banespa. E eu olhava aquela fila de caixa, aqueles caras engravatados. Você queria ser caixa, Falava, nossa, eu quero isso. Eu quero lá Eu também tecletando. Que legal. Eu também tinha essa visão, porque Nossa, elas que estavam legal. sempre se vestiam bem, lindas, né? com a unha Isso, feia. era um Eu falava negócio assim, legal. nossa, eu quero trabalhar no banco. Agora acabou, né? Que As- Terninho, chique. Não, toda, os né? Aham, agora é uma máquina. Que Os que- bancos estão fechando. Acabou. Hoje, todas as agências. quando foi a última vez que você entrou numa agência? Muito difícil ir. Essa pergunta que a gente faz. Hoje os bancos fazem de tudo para que você não vá Não na vá, agência. é. Tá? E eles estão fechando as Você quer uma agências. outra coisa? E aí a gente vai jogar lá para baixo. Não vamos falar de banco, não. Vamos falar de uma função que tem um poder social um pouquinho mais baixo. Cobrador de ônibus. É. O cara que foi esperto, o cara que pegou uma sacada que era cobrador de ônibus, quando ele começou a perceber aquela evolução de que vai ter uma catraca, mas é um cartão, de que quem vai Exatamente. fazer o que eu faço é aquele cara que está sentado e dirigindo o ônibus, porque vai eliminar... O cara que foi esperto e estava na empresa, o que ele fez? Ele foi tirar uma habilitação dele. Exato. Claro, foi Ele virar foi tirar uma motorista. habilitação para ser motorista. Exatamente. Ele chegou pro chefe dele e falou, chefe, eu conheço as rotas, eu sei fazer a cobrança, porque você ia ter que fazer um motorista fazer a cobrança, e agora eu estou habilitado, se precisar eu estou aí. Agora, se a pessoa não se atualiza, se a pessoa não se movimenta, não percebe Não vai. o movimento do mercado, a culpa é da empresa que está evoluindo? É Não. do mercado, né? Aí você Ele fala pergunta para esse sério, cara, né? ele mudou uma categoria, ele teve uma evolução. A gente fala, por exemplo, a gente tem um olhar muito bom, cara, e muito legal para a comunidade dos porteiros. Não é tirar, pelo contrário. Tanto que a gente tem grande parte da equipe que eram de portaria. A gente tem hoje um cara que era da portaria, que hoje é o nosso supervisor da base.
que tem um potencial do caramba, que ele estava vendo um quadradinho pela janela. E ele não foi o primeiro, o primeiro a entrar na empresa, Sim. mas hoje ele é um supervisor do atendimento, Olha só. entendeu? Olha isso. Porque ele fez valer o negócio, mostrou empenho, mostrou dedicação. Poxa, tem que... Ele já trazia uma bagagem de experiência, Sim, né? sim. Porque ele trabalhava já com isso. E ele só se aperfeiçoou com toda a Justamente, tecnologia, né? justamente. E não é tempo de casa. A gente tem um primeiro funcionário nosso que hoje é o coordenador geral de toda a parte da operação de atendimento. Olha só. Que é o primeiro, que é o seu Almir. Pai, beijo. Que é o papai É dele. meu pai, por acaso. Que legal, que legal. O Jean disse que quando ele morrer vai fazer uma estátua dele Um na buço. Não, frente da pai. Pô, já tá matando seu pai, já, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer que eu sou mais pai dele do que ele meu pai, mas tudo bem, vamos lá. E aí, você tem isso, você tem essas evoluções, sabe? Você tem que ter... Poxa, mas trabalho a família? Sim. Isso é normal. Mas sabe o que é o mais quando legal? a gente faz contratação, quando eu estou fazendo registro, estou dando Isso é documentação, assim, eu vou... E as pessoas comentam isso, sabe? Os candidatos comentam isso. Tá Gente, certo. como é diferente a gente entrar numa empresa que é família. Tem calor, sabe? Família que eu digo é todas as pessoas, É diferente, Claro, claro. né? Cuidado, né? É cultural, Exatamente, né? É uma porque cultura, cada né? setor Mas ali... o que faz de um grupo de pessoas uma família? Presta bem atenção. Lá em casa, a gente é em vários irmãos, né? E nós somos em 6 irmãos. O que faz de 6 pessoas totalmente diferentes família? O que faz a gente família, a gente é o mesmo propósito. Exatamente. Então, você entra em casas que você não sente que tem uma família lá. Exatamente. Mesmo tendo marido, mulher, criança, dividido, né? tá dividido. Cada um tá buscando uma coisa, é uma disputa. Então, a empresa que tá todo mundo no mesmo propósito vai parecer uma família mesmo. A gente Quem tá recebeu... de fora vê Vai- isso, vê né? de longe. Sente. Um dia já percebe. Já Vocês sei que tiveram não. presente no último dia 27 de Foi muito de emocionante, junho. cara. Aí, ó, a palavra que eu te Foi falei. muito emocionante. A gente Foi não muito tinha emocionante. conversado. Olha só, o que a gente está recebendo de feedback do evento que a gente fez, do Jornada Condominial em Ribeirão, o que mais está exatamente... Você acabou de falar o que a gente estava conversando dentro do carro. O que é mais legal é que ninguém está chegando para falar assim, o que mais tocou as pessoas não é o que tava bonito, bem legal, tinha um luxo, A venda porque do tinha produto. Foi o tudo isso, produto, foi organizado. não sei o que tal, mas as primeiras coisas que as pessoas falam foi muito emocionante. A gente sentiu Foi muito verdade. verdade, ponto. Ninguém Sentiu consegue verdade. subir e botar a cara, por exemplo, num palco, alguma coisa, e se mostrar para as pessoas se você não estiver fazendo verdade. Exatamente. E a Porque- gente só foi a gente. A Naquele gente só evento foi a gente. Mas deu pra perceber isso. fica Eu acho que por fácil. isso que foi tão emocionante. E fica fácil. né, Fica gente? fácil. E aí, não não é é nada- textinho pronto, Exato, né? exato. Fica frio, uma coisa, E né? tinha muita Muito- gente envolvida em tudo aquilo. Isso é muito legal. Sabe? Por é detrás muita dos gente. É que, na bastidores. verdade, eu e o Jean, a gente acaba tomando frente Porque e somos subindo mais, no sei lá, acho palco que a e gente tem tudo, mais mas cara por de- trás de- da gente De bobalhão. é Tá uma doido. equipe maravilhosa. Assim, Toda que dá- a ideia, todas as coisas, tudo que foi muito bem pensado. Não, e mesmo durante, viu, Gê? Assim, Sim. eu falo até porque a gente foi patrocinador, né? Sim. E eu acabei representando a CSP, Patrocinador as top, empresas, né? né? Porque a CSP, A CSP, a Rodrigues Rodrigues e a Ivo. e a Ivo. E eu que fiquei no grupo mais acompanhando. E assim, houve organização, houve cuidado com que a gente. Durante todo o processo. E sabe que a gente E ficou posso te muito falar feliz? qual que é a nossa experiência em relação ao evento? Nenhuma. Nós não somos, nós não imagina. fazemos eventos. Não tive essa Nem Você viu em Nenhuma. algum momento dessa história um pouquinho louca que a gente contou, alguém Tinha falou que a gente evento? fazia Não. evento? Nós resolvemos fazer o É ano isso que é passado, legal. seguindo essas loucuras de Odilei e tudo mais, falou, Aham, vamos que fazer. foi muito bacana O ano passado também. nós ganhamos como melhor evento Eu do... Onde vota? Pra ganhar uma... Eu não, acho- que eu quero Ah, votar. você quer votar? Eba! Que bom. Não, a gente foi em três já, Vocês né? já foram e A gente assim, foi em Rio Preto, vocês estão sendo muito importantes. porque... mas o de Ribeirão foi especial. Que legal, eu agradeço muito e assim, uma coisa que trouxe e deixou a gente muito feliz, não é só ouvir quem é da área,
O mais legal ali é de que a gente faz um evento para o mercado condominial. Não é um evento para promover porter. Não é isso. Isso é legal. E a gente acho que conseguiu transmitir isso. Conseguiu, legal. Com certeza. Inevitavelmente você vai ver porter, porque a porter está realizando. Lógico. Tá? A gente está organizando. E vocês não foram só patrocinadores, não, tá? Sim. Nosso amigo aqui foi verdade. posição de honra novamente, foi um painelista pelo segundo verdade. ano. É isso. Muito legal. bem, já virou verdade. cadeira cativa, se prepara para o ano que vem, que vai Opa. ter muita coisa louca. Opa. A gente já está pensando para o ano que vem. Legal demais. isso. Porque, eu vou é igual a fazer. escola Foi de legal. samba, né? Acabou a Você tem que- apresentação. começa a E pensar o ano no- que vem, qual é o tema? E tem. E você sabe o que é mais legal? A gente vai tirando, e acho que isso que é o mais importante. Quando a gente fala, tem uma competição interna entre a porta para ser melhor ou não. Não é isso. Não tem, tá? Naturalmente, mas a gente tem que trazer boas práticas para todo mundo que a gente está levando mesmo. Não, e você nome. está melhorando, ajudando a melhorar o Sim. evento dos outros também. Acaba sendo você sendo uma referência, os outros vão querer. E o que nos chegar deixou perto, muito né? grato de feedback no meio disso, sabe o que foi? Foi pessoas importantes da Porter que estavam lá presentes. Sim. E as pessoas, todas elas falaram a mesma coisa. Que lindo ver a sincronia da sua equipe. Que lindo ver o pessoal organizado e fazendo tudo muito bem legal, desde a inscrição, Sim. ali, aqui, não sei o quê. Então, assim, não é ali foi uma equipe que fez tudo. Tá? Top trabalhar demais. assim é fácil, né, gente? Ter uma equipe assim que veste a camisa com a gente, que representa a gente Muito legal. dessa forma, né? Não, mas é muito mérito de vocês. Não é fácil, não, porque Parabéns demais. manter a equipe lá em cima motivada é muito difícil. E ao Vocês mesmo têm muito tempo mérito. gente, ao mesmo tempo ela abriu de novo o negócio. Faz quanto tempo que você abriu? Só para eu saber se eu me preocupo. Não preocupa agora. 6 meses. Mas Ainda ela tô tá lá com a no gente, viu? período de- Ela não adianta. É assim, ó. Você vestiu a camisa da Porter, o seu Pronto. sangue fica azul Não e a tira camisa mais. cola e não Fica. desgruda O mais. Fred tá? tem uma frase, ele fala assim que o bichinho do mercado condominial te picou, Picou, já é isso era. aí. Você apaixona, você Cara, e apaixona. que legal. A gente tá apaixonado por isso. É, muito legal. E já pega o gancho com essa paixão. Fala, faz exato. a Eu pergunta do momento. Sim, muito bom receber vocês, cara. Demais, que a gente tá em família. Na verdade, eu me sinto em família quando eu tô Que com legal. vocês. A gente de sente verdade. muita vontade. É, Até falamos demais, ó. Não, e se deixar, a gente vai ficar mais uma hora aqui, porque a gente nem tem umas Dá pra colocar uns histórias. petiscos, Exato. assim, uma cervejinha já. É pra ter Já vamos repete- emendar, já vamos emendar. É pra ter mais. Exato. É o Murilo, né? Deixa o Murilo dormir. Mas assim, já partindo pro final, a gente tem uma pergunta que a gente fecha aqui o podcast. É uma pergunta comum para todos os convidados. Eu quero que vocês dois, começando com a Karina, respondam aí. Que é uma pergunta que entendemos que é para mexer com o coração de vocês, assim, a emoção, né? A alma. O que motiva vocês? Qual é a missão? O que faz vocês acordarem todos os dias e fazerem o que vocês fazem através dessa missão Porter? Né? O que faz? O que... Eu vou resumir só em uma frase, tá? Ótimo. Os meus filhos. Lindo. Uau. Tá? Meus filhos. Aí toca a gente, o mercado condominial, vocês vivem isso muito mais tempo que a gente. Sim. Você tem que abdicar de muita coisa. Vou falar, você ser síndico, por exemplo, naturalmente a maioria deles, e eu acho de novo, e eu lembro de ter ouvido isso do André e da Márcia, cara, tem que ter, o condomínio ele tem que regulamentar, você tem que ser síndico profissional, Sim. porque tem muita coisa no ombro dessas pessoas. Exatamente. É muito pesado, é muita coisa, tem que ter, é uma profissão, gente. É muito sério. Das mais complicadas, Né? E assim, toma muito tempo, porque aí você tem assembleias que são à noite. Exato. Né? Falando um pouquinho, por exemplo, a minha semana passada, eu tinha compromisso todos os dias. Eu falei para ela, eu vou ter compromisso todos os dias à noite. Caramba. Todos os dias à noite. Mas a gente tem que ter propósito. O que motiva primeiro, eu acho que a família, mas a gente não pode ser muito egoísta, né? Assim, não é ser egoísmo, mas isso é uma coisa natural. De novo, são as pessoas, sabe? Eu acho que principalmente a questão da família mesmo, a questão dos Eu acho que é a filhos. base de tudo, que nem eu falei, É os meus base, filhos. não Por tem que os jeito. meus filhos? Porque os meus filhos estando bem, É isso.
tudo flui. Viu? Eu né? viro 30, 40, Tudo 50 flui. horas, o que for para fazer pelos nossos filhos. A gente costuma ouvir que dá a vida para os filhos. Dá a vida uma, duas, Com 3 certeza, vezes, tá? a gente dá mesmo. Vocês lembram um trechinho do que eu falei? Talvez falam que a vida é mais importante na vida. A vida é mais importante na vida, né? O que tem de mais importante é a vida. Pra gente não é. Você não trocaria de lugar caso seu filho tivesse para perder Na a vida? hora. Você falar de escolhe, a Fácil. gente entrega a nossa na hora. Com certeza. Sem Fácil. pensar, fácil. Então o que mais motiva é o amor. Então, acima de tudo, é o amor. Top. Sabe, gente, se não tiver amor, ou seja, para quem ou a quem, não vai. Não vai, tem que ter. Legal. É isso. É isso. Gente, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos demais. Como o Fred disse, deixasse a gente ficar mais umas 3 horas, a gente vai estender, né? A gente só não vai gravar, que a gente vai vamos continuar um pouquinho. Tem assunto ainda. Tem assunto, hein? Mas a gente pode marcar um outro podcast. Podemos. Para falar só do depois, né? Do mercado, da Porter mesmo, porque Exatamente. o trabalho que vocês estão fazendo realmente é maravilhoso e a gente entende que o mercado precisa de pessoas assim, que entendem, que têm propósito, que têm experiência, que sabem o que estão fazendo, né? Então, Que tem raiz, né? Tem raiz. Você falou Porter, vocês sabem que a gente vai ter o Porter Summit, Sim. Sim. dia 9 de novembro. Isso. Estaremos lá, Odi. Vocês vão lá, né? Nós Opa. vamos. Vocês estão com ingresso já? Não. Nós trouxemos. Oh. Aí, gente, você viu? Então vocês vão ter. A parte boa de ter amigos aí. Né? Isso, sobre Nós isso, trouxemos. network. Gente, assim, a lista de. Não sei se vocês viram, a lista de pessoas que. A gente já se emocionou muito ano passado. Sim. Vocês estiveram lá com o Nossa, Piangers. foi O demais. Piangers, você não conseguia. Você Maravilhoso, chorava maravilhoso. e na hora que você chorava de novo e Gente, arrepiava, você não sabia o que exato. Foi fazer. tão incrível que eu nunca vi um evento daquele tamanho, daquela magnitude, ficar todo mundo até o final. Você viu? Ninguém foi embora antes. Só que a gente vai ter muita gente. De Vai. assim, desde do Piangers ao Oscar Schmidt. Top. Eu vi lá os Tem palestrantes. muita gente, sabe? gente Tem de muita primeira. coisa legal. Nome Então, forte mesmo. que bom que vocês vão estar lá. Vamos. Estaremos lá Estaremos juntos, lá. então. E tá assim, a gente tá numa ansiedade muito grande com tudo que vai acontecer lá. Top. Ai, com certeza. Agradecer a presença, então. Obrigado aí, gente. E até o próximo podcast. Até a Valeu. próxima. Vamos deixar aqui na descrição o Instagram deles, Instagram também da Porter Ribeirão. E segue todo mundo lá. Até mais, gente. Valeu, Tchau, tchau. gente. Obrigada, obrigada.